Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no 2Z Podcast. Eu sou a Jaque. E eu sou a Vivi. E a gente está muito feliz de ter você aqui em mais um episódio. Bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos, bora. Tô até emocionada. Eu também. Eu tô até Olha. respirando. Foi luta, viu? Mas antes disso, para esse episódio existir, a gente sabe que quando os parceiros são fortes, quer dizer que o podcast também é. E uma das maiores graças que a gente tem são pessoas que apostam na gente, ainda quando a gente é desse tamanhozinho, a gente não é o Flow, o Igor não é aqui ainda, mas quando a gente olha tudo isso aqui, a gente fala assim, nossa, que parceria legal. E esse nosso parceiro é um parceiro que a gente acredita bastante, é aquele que dilui aí na sociedade o conhecimento, que traz o expert daquele mundo das cavernas e coloca ele no ponto que ele deve ficar, que é sempre em exposição e colocando para as pessoas o que realmente faz. Quem que é o nosso parceiro? O Grupo Etria. Grupo Etria, muito obrigada por estarem aqui com a gente. O Grupo Etria é nosso patrocinador principal. A gente sempre vai lembrar de vocês com muito carinho e agradecer todos os dias que a gente estiver aqui e fora também, por vocês acreditarem na gente, no nosso projeto, no projeto de comunicar e de trazer pessoas maravilhosas aqui para o podcast, tá? Então, vou falar o que vocês são para o mundo saber quem é o Grupo Etria. Então, o Grupo Etria atua nos bastidores para que profissionais autônomos e da saúde possam focar no que fazem de melhor, transformar vidas. Eles são uma empresa especializada em transformar conhecimento e autoridade em negócios estruturados e escaláveis, oferecendo estratégia, gestão, marketing, vendas e operação. Enquanto o especialista cuida dos seus pacientes, alunos ou clientes, eles constroem a estrutura necessária para o crescimento sustentável do projeto. O propósito deles é muito simples: transformar conhecimento em prosperidade, criando resultados reais para quem deseja ampliar seu impacto sem precisar caminhar sozinho. Grupo Etria, muito obrigada pela parceria e pelo patrocínio. Valeu. E como a gente sempre começa com um brinde... Sim, a gente começa brindando. Viva! E a nossa... Isabel, isso também pode. Queridíssima. você deve. E olha só a xícara que tá Finalmente. escrito. Seu nome. Você vai achar. O problema é enxergar. Não, eu Tá desse lado prometo aí. que seu nome tá aí. Ó, tá aí. Deu! Achei! Tá grande, obrigada. Tá Porque eu falei, gente, se for essa letrinha pequenininha aqui, eu vou pagar mico, não tô com óculos. Não, essa xícara Saúde. também é de um Que patrocinador. legal. Adorei. Gostou? É linda, Muito né? legal. Eu adoro xícara, eu tenho coleção de xícara. Mais Meu uma pra cafezinho com você. leite. Mais uma pra você. E quem fez essa xícara, Jaque? Almari. Gente, muito obrigada, Almari, pelas xícaras incríveis, impecáveis, e por estarem trazendo para o nosso podcast um pouquinho mais de personalidade, que a gente já Adorei. tem muita, mas os nossos convidados saem daqui hoje com um item muito especial, personalizado, para levar para casa uma lembrança da Jaque, da Vivi e do 2Z Podcast, e agora também da Almari. Mas quem é a Almari, né? Então, sabe aquele presente ou detalhe que faz você sorrir ou lembrar de alguma pessoa? Então, essa é a alma da Almari. E ser lembrado. Ser lembrado sempre, né? A Almari nasceu da paixão por criar produtos personalizados que carregam identidade, afeto e significado. Eles acreditam que cada detalhe tem o poder de transformar uma lembrança em algo ainda mais especial e inesquecível. O objetivo deles é unir qualidade, criatividade e personalização para entregar produtos que realmente tenham a sua cara e contenham histórias únicas. Por lá, você encontra canecas, xícaras, garrafas e vários outros itens personalizados, feitos com carinho e muita personalidade. Almari, bem-vinda ao 2Z Podcast. Bem-vindos ao Almari. Muito obrigada por tudo. Viva vocês! E agora, só respira. Só um minuto. Olha, eu já tava no meu script colocar as senhoras para respirar antes da gente começar. Então não A vem... gente tá não muito vem ligada. Não, então a gente vai não. respirar. É já pra respirar. Eu vou me matar. Não, mas agora é sério, assim, trazendo até essa brincadeira, e eu quero propor para vocês, segurem a respiração. Vamos. Inspira. Primeiro vamos descruzar as pernas. Solta os ombros, encosta na cadeira, bota as mãos na perna, fecha os olhos. E Você também, respira. Valentina. A Valentina também. Respira pelo nariz. Gente. Puxa o ar pelo nariz. Solta bem lento, relaxa pela boca, vai soltando, derretendo o ombro, soltando o peso, deixando o ar sair sem pressa. E agora inspira, inspira, inspira e segura. E não solta o ar. Segura, segura. E fica até no limite que vocês conseguem segurar. E aí solta quando se sentirem que precisa soltar o ar. E vai abrindo os olhos quando soltar o ar.
E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha só que inusitada. Já começou incrível, né? Imagina Tudo vale a só, pena. a gente consegue ficar 2 dias sem beber água, semanas sem comer, talvez. Sem ar, a gente consegue ficar 3 minutos. Difícil. Eu não consegui, você viu? Então, a importância de respirar, entendeu? Mais do que beber água, mais do que comer. É muito sério esse tema que a gente vai trazer aqui hoje, que a gente vai falar, porque não é ensinado, a gente não respira certo, a gente não presta atenção e isso interfere no todo da nossa vida, do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso mental, da nossa alta performance. E eu sempre gosto de trazer essa reflexão porque, cara, a gente fica 1 minuto no máximo. Treinando a gente vai mais, né? E tem aí os feras de mergulho e apneias, ok? Que o limite 20 minutos do cara top. Mas é isso. Você vai ter problema se você não respirar. É. É impressionante. Senhoras e senhores, Bel Mota. Maravilhosa. A pessoa já começa causando. Não, eu amei, porque você viu como que a gente é acelerada, né? Eu preciso. A gente tava até falando disso nos bastidores. Sim. Nossa, é assim, eu preciso respirar. E é isso, é uma coisa que é tão, poxa, é inconsciente. Respirar. É inconsciente, mas o tanto que a gente não sabe que isso pode trazer pra gente benefícios mentais e físicos, né? Sim. Então, a gente precisa te apresentar propriamente, porque você tem um currículo incrível, você é então, maravilhosa. Obrigada, e a gente tá muito feliz de você estar aqui. Eu também, deu certo, né? Graças a Nossa, Deus. parecia que não ia dar certo, não ia chegar, não A gente chegou. tem fé, é brasileira, Não, né? a gente não Não desiste. existe nunca. Enquanto a pessoa tá educada e atendendo, a gente... Isso, você vê que a gente dá um espaço, a gente fala, não, vamos dar um tempinho. Aí depois a gente volta, e aí, como é que você tá? Vamos ver se dá certo. E deu, que bom. Que maravilha. A gente tá muito feliz. Bem-vinda. Obrigada. O pessoal que tá aqui, meninas. Bel Mota. Obrigada. Seguinte, a minha história, ela é um tanto diferente, né? Eu acho que eu transitei em muitos lugares até encontrar o meu próprio lugar. E como comunicadora, eu fui experimentando várias possibilidades de temas até entender qual era a minha própria voz. Apesar de trabalhar com a voz, trabalhar com a comunicação, eu vim para São Paulo, mineira, surfista, que não entendeu nada. Você era mineira, surfista? Peraí, Mineira, surfista, que vim parar em São Paulo aos 16 anos para ser modelo, e aí eu tinha um formigamento interno, que eu queria ser uma modelo que falasse. Porque as modelos normalmente, né, foto, desfile, eu queria falar, eu sempre gostei de falar, então estudei, fui para a área rádio, locução, televisão, comunicação e construí um caminho bem legal, né, na minha área da comunicação. Passei pelo UFC, Globo, NET, Fox, NetGeo, falei de tudo um pouco, desde novela, cinema, com Rubens Evaldo Filho, UFC, mas eu ficava ali inquieta, porque eu gostava de falar de tudo isso, porque eu me divertia com isso, eu sempre gostei do meu trabalho, mas eu falava, não é minha voz ainda, né? E aí a vida vai te conduzindo, você vai entendendo o que se apresenta, os desafios da vida, até um dia que eu falei, eu preciso silenciar. Entrei numa bugada ali nos meus 45 anos, onde esse trabalho já não me nutria, eu percebia que estava indo muito para o ego, alimentar o meu ego do aparecer, de cada vez mais estar na mídia, numa campanha publicitária, na televisão, e não alimentava a Bel internamente, assim, o meu ser, a minha alma. E foi quando eu decidi parar tudo e falar, quem sou eu? E eu acho que todo mundo para nesse momento, né? Em algum momento, entra nessa crise. Dizem que é a crise dos 40, né? Meu foi 45. E eu comecei a fazer essa investigação. E até brinquei na época, assim, jornalista, repórter, e eu falei, eu vou entrevistar minha alma. Que legal. Vou ser repórter da minha própria alma. Sim. Foi quando eu parei, saí, desloguei de mídias e
e precisei resolver o meu mundo fora, que estava Uhum. bem caótico, em vários aspectos. Uhum. Pessoal, profissional, financeiro, familiar. E então eu falei, eu vou entrevistar minha alma. Deixa eu entender o que ela está querendo falar comigo, porque eu não dava ouvido a ela. Eu buscava sempre o ruído para me distrair dessa voz, e porque essa voz, na verdade, ela me levava para lugar de dor, e eu não queria que doesse nada. Uhum. Eu queria anestesiar. Uhum. Então, anestesiei de várias maneiras, né? Com trabalho, com festa, balada, menos com droga, graças a Deus, porque eu tive um exemplo. Não, é sério, porque eu tive um exemplo dentro de casa de um irmão dependente químico, então sempre tive medo Uhum. de experimentar, de brincar com isso, mas eu bebia, eu ia para festa, o álcool me trazia um relaxamento gostoso, para não sentir aquele incômodo do que eu precisava ver. Então, quando eu decidi, e sabe quando eu decidi isso? Eu estava no palco. Olha só. Eu estava apresentando um evento do canal I, para a voz do canal, um upfront do canal, isso foi 2023, no palco, com muita gente, assim, no Hotel Roosevelt, aqui em São Paulo. E quando eu entrei no palco, eu falando, e sempre gostei muito de falar de palco, né, desde pequena. Aí vem uma voz assim, tá, você fala de diversidade, de beleza GG, né, o tema do canal, ele era vasto, mas qual é a sua voz? E tudo isso acontecendo no palco, tá? Eu falando, o teleprompter E rolando, a as pessoas olhando, cabeça. e meu texto decorado. Eu falei, mas por que essa pergunta agora, né? E aí foi quando, então, aí volta pro que eu te contei, que eu resolvi parar, Uhum. entrevistar minha alma e entrei num processo muito bonito, de autoconhecimento mesmo, assim, raiz, onde eu me desconstruí de tudo, da personagem, que a gente constrói personagens ao longo da vida, né? E eu falei, então tá, vamos nessa. E aí eu comecei a adentrar nesse portal da minha alma, de me ouvir, de retiros, de processos, de terapias. Foram 4 anos que eu encontrei nesse caminho a Kundalini Yoga, a respiração. E eu falei, uou, esse lugar é interessante, porque ia me descascando, Uhum. eu ia chegando em mim. E eu quis estudar isso. E aí, quando eu estudei isso, eu vi o que mudou em mim, na vivência, na prática, e falei, essa é a minha voz. Eu preciso falar isso para as pessoas, porque as pessoas não estão observando essa IA, que é essa inteligência ancestral, que está em todos os aspectos, em várias terapias, em várias práticas, né, dentro da gente, através da respiração, através do movimento do corpo. E eu falei, então eu vou estudar isso. E aí decidi estudar isso. Virei professora de Kundalini Yoga, virei educadora respiratória. Eu trago esse termo, não sei nem se existia esse termo, eu trouxe porque eu senti que a partir do momento que eu aprendi, que eu apliquei em mim, eu gostaria de ensinar outras pessoas. Então quem ensina é uma educadora. Uhum. E eu falei, e é sobre isso. E enquanto eu educo, eu aprendo, a gente tem essa troca, eu ensino, eu me curo. E eu falei, é isso. Então, hoje, eu sou Bel Mota, educadora respiratória, professora de Kundalini Yoga, levo esse meu conhecimento para mulheres líderes no corporativo, faço mentorias online para quem quer se aprofundar e entender como melhorar as questões individuais, de emoções, de distúrbios, né? A gente tem uma respiração disfuncional. E é isso, e estou aqui para a gente adentrar nesse tema, porque tem muita coisa legal para a gente falar e conhecimentos que as pessoas não fazem ideia que existem e é acessível, é gratuito, é o ar para qualquer classe social, você pode fazer em qualquer lugar e realmente muda o teu estado emocional. Eu gosto de falar que é assim, vocês querem aprender a ter um controle remoto das suas emoções? Excelente. Então eu vou ensinar vocês a ativar e desativar as emoções quando elas aparecem, porque é isso que a respiração faz. Ela te capacita a ter um controle remoto aqui que você tira, você aperta, ativa e desativa para se autorregular.
Então, é isso que eu trago como consciência do meu trabalho, e eu desenvolvi o método Modo Ativar, então que eu ativo e desativo as emoções, eu te ajudo, e é isso, e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre muitas coisas. Ela me respondeu várias perguntas que Ah! eu tinha já logo nessa apresentação maravilhosa que ela Vocês fez. ficam me olhando e eu Meu, vou falando. mas você pode seguir, porque não dá vontade nem de te interromper, dá vontade de te ouvir falar por 2 horas, de verdade. Inclusive, a gente ia ficar bem quietinha, né? Não, É. você tem que me perguntar. Não, eu a quero, gente, é quero... porque eu aprendo tanto. Ai, eu aprendo muito com todo mundo. É, a gente tá eu aqui- adoro. A gente tá segurando, né? Que a gente é fã da Bel. Uhum. E quando a gente for se aprofundar um pouquinho sobre a sua história, a gente também tá curando a garotinha Bel, né? Sim. A garotinha Bel passa por 2 coisas muito dramáticas, né? E eu vou falar a terceira também. Então, a primeira é a perda do seu irmão, que eu acredito que isso acontece depois, acontece a separação dos seus pais, que são 2 pontos que você ressalta isso é público, né? Sim, Que você sim. colocou. Mas logo em seguida, depois eu quero que você fale sobre cortar o seu cabelo, o que isso significou, lá com 17 anos. O que isso te levou, né? Nossa, olha que interessante você trazer isso. Faz tempo que eu não toco nesse assunto, eu não lembrava disso, assim. Que eu cortei ele curtinho para ir para o Japão, né? Para a Coreia. Eu tinha 17 anos, dada minha filha. E Exatamente isso. Baby girl. Que esse cabelo lindo que ela tem. eu tinha um E seu cabelo é cabelão, lindo, né? para mim, assim, nossa, me pegou de surpresa. Que legal, gosto disso. Era uma Bel que precisava encaixar para dar certo, né? Eu saí de casa por questões complexas, assim, uma perda de um irmão afogado de 18 anos, um outro irmão que entra para o mundo da droga para se anestesiar porque não suportou. E aí eu falo que, assim, hoje eu consigo entender o que a minha mãe fez. Porque durante muito tempo, na terapia, eu questionava a ausência da minha mãe. Mas, no fundo, hoje eu entendo que ela me empurrou para o mundo porque ela sabia que ali ia naufragar. E eu até me emociono, porque eu demorei para entender isso. Eu passei muito tempo culpando a minha mãe pela falta de apoio. E hoje eu olho para ela e eu falo, caramba, que coragem que ela teve de falar, vai, se dá conta, você consegue. Então eu com 17 anos na Coreia, no Japão, na verdade foi um empurrão dela de me dizer assim, vai, porque isso aqui Tô te salvando. tô te salvando. Só que eu entendi tudo errado. Como a maioria dos filhos entende, os pais, né? E eu até falo muito com a minha filha da gente sempre ter uma conexão, uma conversa, porque às vezes o que eu estou tentando dizer não é o que ela está entendendo, ou vice-versa. E os traumas acontecem nesse lugar, da falta de comunicação. Então eu não tive uma boa comunicação com a minha mãe, e a minha mãe não sabia ter essa comunicação, porque ela também não teve. E assim vai vindo. E os padrões vão se mantendo. Né? O fio é puxado lá da linhagem feminina ancestral, de que vai se repetindo e tal. E aí eu percebi que eu precisava quebrar isso de alguma maneira com a minha filha. Então, uma das regras que a gente tem muito assim, e ela está aqui, e eu me emociono dela estar aqui, e eu acho que é muito importante que ela participe desses meus momentos, porque para que a gente sempre tenha esse elo de comunicação, porque às vezes a minha intenção é a melhor para trazer para ela algo, e eu não estou conseguindo fazer ela entender. E tem que ter isso, para evitar traumas. Evitar. Não excluir, porque ela vai ter. Todos temos. E vão ser dela. E eu vou estar sempre aqui tentando ajudá-la. Mas não dá também para ser perfeita, ninguém é perfeito, né? Então, voltando, eu custei entender que a minha mãe me empurrou para o mundo para me salvar. E eu fui assim, né? Capotando. Do mesmo jeito que ela te empurrou, você foi, literalmente. Capotando. Porque eu era nova, porque eu não tinha conhecimento do mundo, e eu via um mundo extremamente assustador. Poucas informações, a gente hoje tem internet, tem mídia social, está tudo na nossa mão. Imagina, em 1996, eu fui para a Coreia. Cheguei no aeroporto, tinha um cara com uma plaquinha com meu nome, coreano, que não falava inglês.
Eu entrei dentro de um carro, uma casa, tinha um monte de modelo, né? Então, as probabilidades disso dar ruim eram enormes, Uhum. né? E não deram, não deu ruim, foi lindo, o processo foi muito, muito, muito legal, amadureci muito. E eu cortei o cabelo porque eu falava, eu vou ganhar dinheiro. E cabelão, né? Era surfista, então tinha cabelão todo enrolado e tal. E aí me falaram assim, você topa cortar? Pra ir pro Japão, pra Coreia? Eu falei, você pegada, top, vambora. Pra caber. E aí e fui cabendo, e fui encaixando. E de lá pra cá foi sempre assim, né? Então, assim, pinta o cabelo, usa essa roupa, você fica melhor assim, alisa o cabelo. Eu fui indo para encaixar, para ser aprovada, para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas, para ajudar minha mãe. E assim foi indo. Por isso que eu cheguei aos 45 anos e falei: O não que eu tô sou, fazendo? não sou essa. Eu não sou a mulher do salto. Eu não sou a mulher do cabelo escovado. Eu não sou. E a minha filha fala sempre, fala, nossa, por que você não usa o cabelo liso assim, longo, tal, que está muito bonito. E era bonito, e realmente tinha um estilo. Mas eu falo, porque eu não sou assim. Eu sou assim, tênis, cabelo, né? Aí voltei a cortar mais curto, tô adorando. Então, é quando a gente vai percebendo que eu não vou fazendo o que o outro quer para eu agradar, para eu conquistar algo. Você começa a fazer o papel invertido, assim, o caminho invertido. Não, eu vou ser quem eu sou, eu vou mergulhar, eu vou aprender a me regular, a amar quem eu sou, para atrair quem gosta de mim como eu sou. Uhum. Não eu vou fazer o que os outros querem que eu seja para eu ter sucesso e atrair pessoas que vão estar o tempo todo querendo mudar quem eu sou. Sim. Uhum. Fazendo você caber. Fazendo caber, Que é o business, né? que é o business. E aí São foi escolhas, quando eu né? falei, é isso aqui. Eu preciso. Esse é o divisor, né? Falo para ela. Queria ter 16 anos e todo o conhecimento que eu te Que eu tenho passo. hoje. É. Porque eu só comecei a aprender com 45. Tem 4 anos que eu tô com essa consciência e esse processo mais para dentro. Uhum. Antes eu era totalmente para fora. Totalmente exposta, totalmente pela minha imagem, pelo que eu falo. E aí, claro, né? Você aprende a falar legal, Sim. para convencer, para poder as pessoas te olharem, para as pessoas, né, para você chamar a atenção. Então você estuda, você faz isso, faz e tudo para fora. Eu não tinha raízes firmes internas, eu não tinha base familiar, eu não tinha conhecimento de quem eu era. Nossa senhora. Eu Vou faço- até tomar um E aí, coque aqui. já. Porque esse negócio de caber pega muito pra mim. É, Muito, assim. Enfim. O tempo inteiro eles falam pra gente diminuir, né? Falar mais baixo, né? Mas é uma das coisas que eu tento muito, assim, na minha vida é não me cortar muito, assim, pra tentar não caber nessas caixinhas. E o caminho, às vezes, assim, dentro do nosso. A gente é corporativista, né? A gente trabalha em hospitais, meio corporativo, e enfim. E é isso, é aquela caixa que vão te cortando, te cortando, te cortando. Quando você vê, não sobrou nada do que você é, que é aquela coisa do. E eu fico o tempo inteiro tentando não me colocar dentro dessas caixas, sabe? uhum. Porque eu sei que eu não sou isso, sabe? Eu preciso pôr isso pra fora. Mas ainda é uma dificuldade muito grande dentro do que a gente vive, sabe? Dentro da realidade que a gente vive, eu tenho essa dificuldade ainda de encontrar o tom. Assim, de conseguir talvez ser um pouco mais maleável sem perder a minha essência, sabe? Uhum. É uma coisa que eu tento aprender todos os dias, assim, mas é muito difícil pra mim ainda isso. Por isso que eu fico aprendendo. Todo mundo que fala sobre caixinhas e sobre caveira, assim. E sabe o que então, e aí o que me tirou dessa caixinha e que me expandiu assim para um olhar diferente foi a respiração, de Uhum. fato, Uhum. de fato. Por isso que isso se tornou uma paixão para mim, porque as pessoas que eu atraio como alunas, né, as empresas,
como trabalho, trazem as mesmas questões que eram as minhas. Aí você fala, que lindo que é isso, porque quando ela me traz essa questão, eu estou tendo a oportunidade de rever a minha própria história e dar um significado novo através dela. Então, por isso que eu sinto que me cura. E por que que eu falo da respiração, né? Que foi esse caminho, essa porta que foi me desconstruindo. Porque você consegue ficar na sua caverninha, sem tantos pensamentos circulares, sem desespero do silêncio. E aí, quando eu silencio, eu ouço a minha alma falar, me guiar, ela aí me mostrando, eu me conecto com uma espiritualidade, não importa qual é a sua espiritualidade, né? Existe algo superior que conduz. Então, com a respiração, eu aprendi a silenciar e deixar o invisível trabalhar para mim. E aí eu aquieto. Meu coração, ele para de acelerar. Minha respiração, ela conduz um estado de calma fisiológico. Então, toda vez que eu tiro da mente tantos pensamentos que me levam para o futuro ou para o passado, e eu fico na presença, eu ativo, né? Por isso, o modo ativar, eu ativo a minha auto-performance, porque eu estou aqui agora. E o que que eu tenho aqui agora para que eu possa trabalhar? E realmente conquistar, atrair, evoluir, é o aqui e agora. O que a gente viveu ali dentro, antes de entrar aqui, né? Lá fora, quer dizer, Sim, nossas brincadeiras, já não existe mais. sim. Eu não posso me apegar àquilo mais. Já foi. Então eu aprendo a soltar e falo o que que eu tenho aqui agora. E aqui agora é isso aqui. É a gente conversando, é essa presença, é gostoso. E eu também não estou me preocupando com o que eu vou fazer daqui a pouco. Só minha mente vai para o futuro. E me gera ansiedade, o horário, quando vai acabar, porque, né? Então eu era muito assim, muito apegada ao que eu tinha vivido, principalmente das coisas muito boas. Não era saudosismo, era dor, era sofrimento. Eu tinha saudade das coisas boas, porque eu ficava pensando que quando eu vou ter essas coisas boas de novo? Tinha medo de não ter esses momentos bons, então eu me apegava a esse momento do passado e ficava ansiosa com o que vai acontecer no meu futuro, porque sempre uma vida instável, né, mudando, saindo, buscando um lar fora, eu não tinha um lar dentro de casa, então tive que procurar fora. Então era sempre um movimento do que vai ser, eu preciso me movimentar, como vai acontecer, então minha mente sempre ia para o futuro. Quando eu entendi que eu precisava sair desses dois extremos e vir para o meio, que é a presença, eu comecei a questionar como, como. Então, nos retiros, nas práticas, que é mágico, né? Quando você sai da cidade, né, da grande cidade, do movimento do trânsito, que estava falando, vai para a natureza, você encontra pessoas que estão buscando esse mesmo caminho, você conhece ferramentas novas, você desarma. Você vive na presença. Só que eu voltava muito mal. Eu falava, eu não consigo, como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Então eu dava uma bugada, porque lá era tudo que eu queria. Maravilhoso. Quando eu voltava, e agora? Eu voltava pior às vezes, porque eu não quero isso para mim aqui. Então foi uma busca muito forte dos meus alçapões, assim, do que como eu equilibro isso. E a respiração para mim foi isso. E eu decidi estudar mesmo. Eu falei, tem ciência nisso. E hoje a ciência está trazendo muito esse olhar para a respiração. Tem protocolos de respiração hoje que coordenam as suas emoções. É um cardápio, meninas, assim, é lindo. É um cardápio. Então tem respiração para tirar da crise de ansiedade, de pânico, tem respiração para foco, tem respiração para energia. Uma técnica diferente? Cada técnica diferente. Por exemplo, tem uma que eu adoro, que é a respiração da caixa. Essa respiração é do Exército Naval Americano. Olha que legal. É uma respiração onde você inspira 4, contando 4 segundos, pelo diafragma, né? Então você segura com o pulmão cheio 4 segundos, solta pela boca 4 segundos e segura sem ar 4 segundos.
Eles fazem isso lá, principalmente em grupo. Por quê? Para criar uma coerência vibracional entre o time, entre o grupo, para que eles possam estar sintonizados na ação que eles têm que fazer. Você imagina isso no corporativo, Nossa. onde tem um time completamente desconectado, um querendo parecer mais que o outro, Olhando para o umbigo. onde você traz uma prática dessa e você abre o olho, equaliza todo mundo, tá todo mundo na mesma página. Nossa, é muito legal isso. Muito legal. E aí você pode fazer quando eu faço, que eu brinco, eu falo, gente, o Piro tonto apareceu, né? É o meu avatar. Eu tô em casa, né? Foi ótimo. Eu tô em casa, aí eu sento no computador, eu abro uma aba, aí não consigo, aí eu vou pegar um café. Aí eu falo, gente, modo ativar Piro tonto, né? Aí eu percebo isso, eu falo, respiração da caixa. Então, essa respiração, você pode fazer entre reuniões, você pode fazer entre uma pausa e outra, que você não está se concentrando. Eu caminho todos os dias, então eu adoro fazer essa respiração caminhando. Então, eu dou 4 passos enquanto eu inspiro, aí eu seguro 4 passos, eu solto 4 passos. E você traz uma meditação ativa na respiração, na caminhada, na natureza, no ar livre. Então, tem muitas técnicas legais. E o que isso faz? Isso equaliza as moléculas de oxigênio e CO2. Porque se você tem mais de uma, né, principalmente o CO2 tem menos, você não entrega a quantidade de O2 suficiente para o seu corpo. As pessoas têm uma ideia equivocada do gás, né, do CO2. É lixo, vamos eliminá-lo. Ele não tem utilidade. Você sabia que o seu oxigênio só sai da sua corrente sanguínea, só é liberado do seu glóbulo vermelho para os seus órgãos, tecidos, músculos, cérebro, por causa do CO2? É um casalzinho. Se você não tem o CO2, ele vai ficar girando na sua corrente sanguínea. Então, olha como é sério a forma como a gente hiperventila pelo estresse crônico que a gente vive. A gente descarta esse gás importantíssimo para a liberação de oxigênio. E aí as pessoas não sabem disso, respiram pela boca, todo errado, soltam o gás que acham que não tem finalidade nenhuma, e aí você usa 20% da sua capacidade cerebral. E aí você vem me pedir alta performance num ambiente corporativo que está todo mundo hiperventilando, respirando pela boca, respirando pelo peito, agitado, nervoso, estressado. Aí você vai virar pro carinha e falar assim, eu preciso dessa meta, desses números, senão você está despedido. Tá tudo errado. Tem que começar na base. E aí a NR1 entra maravilhosa para obrigar isso, os EPIs da saúde mental. Da mente, né? Os EPIs da mente. Porque agora, graças a Deus, isso virou lei, isso é importante. Trazer esse conhecimento fisiológico para a autorregulação no ambiente corporativo é necessário para resultados. As pessoas estão ficando doentes porque elas não sabem usar a IA delas, a inteligência ancestral, que é a inspiração. Né? Nossa, a gente precisa disso. Não precisa muito disso na vida. Assim, ó, eu tava esquecendo de respirar, né? Mas é porque o dia atropela a gente, às vezes, né? E a gente tá ali, meta, indicador, quando você vê, tipo, o dia já passou, você não tomou água, você não foi no banheiro, você não comeu. Nada. A gente não almoça, às vezes. Tipo, é nesse nível. E assim, não é porque é que a demanda, resultado. E a que custo? A gente tá vendo o custo. Sim. É mental, é esgotamento, é tudo. E é uma epidemia, praticamente, de doença mental, estresse crônico, ansiedade e tal. E a gente vê muito isso, né? Eu tenho pontos. Eu vou voltar a falar da Bel daqui a pouco, mas assim, porque eu não estudei à toa, né? A história da Bel, né? Tem que mostrar aqui que eu estudei. Mas assim, eu tenho alguns pontos, porque quando a gente fala do laborar, né? Eu falo pra Jaque que a gente tá indo nesses eventos, todo mundo fala assim, que estourou na pandemia, né? Que tava todo mundo em casa. A gente não tava em casa, a gente tava no hospital salvando vidas, como a gente tava falando. Mas quando a gente olha essa questão de doença mental, como extrapolou quando as pessoas voltaram para casa? Esse é um ponto que me chama a atenção. As pessoas ficaram em casa, saíram
do corporativo e foram trabalhar em casa. E isso estourou a cabeça delas. Então, isso é uma coisa que eu falo assim, se é tanto a empresa, por que quando foi para casa que isso estourou? É a primeira questão que eu acho que a gente poderia discutir. Eu tenho uma visão muito legal sobre isso. Né? E o segundo ponto é da gente atribuir somente à empresa e ao trabalho o que você não faz na sua casa. Ótimo ponto. Na sua mão. Então, A bola tá com você agora, Bel. aí eu vou A falar, gente eu vou levantou, falar, eu você vou falar corta. o que a Bel pensa, porque acho que, né, nesses momentos é de isso. podcast, sempre tem assim, não existe certo ou errado, existe a minha visão, a gente tá aqui conversando, vocês estão me perguntando, eu tô falando o que eu É acho, o que você né? pensa e como você vê. Como eu vejo. Então, assim, sabe por que eu acho que a galera bugou quando voltou pra casa? Não. Porque ninguém tava preparado para ir para dentro. Perfeito. Tava todo mundo fora, trabalhando, rotina frenética, empresa, parou. Eu fui obrigada a vir para dentro de mim. Eu fui obrigada a conviver com o meu ambiente familiar que talvez eu nem conhecia. Eu nem não convivia. E fui forçado a conviver com pessoas que de repente eu percebi que eu não devia nem ter casado. Sim. Com um filho que está gritando socorro há anos. Por isso assustou. Porque silenciou fora. Te colocou na bolha. Dentro do teu ambiente familiar e dentro da tua alma, dentro da tua caverna. Uhum. E aí bugou a galera. Porque ninguém estava preparado para ir para a caverna. E ninguém nem tinha ferramenta para ir para a caverna. E o barulho, o silêncio é barulhento, porque a mente não para. E mais o estímulo externo, o pânico orbitando lá fora. Horroroso. Uhum. Então vamos lá, eu vou para a caverna. A galera que tá na caverna comigo não tá legal, tá esquisito Eu isso mesmo, aqui. às vezes, não tô gostando do que eu tô vendo de mim mesmo, né? E aí eu também não consigo ficar em silêncio, porque eu aguento o meu próprio silêncio. Não sei como lidar com isso. Ninguém me ensinou. E o mundo lá fora tá dizendo que vai acabar? Que todo mundo vai morrer. Pô, todos os ingredientes pro bolo dá ruim. Caos. O bolo não cresceu, entendeu? Isso é um ponto. Minha visão. Não, eu acho perfeito, porque aí eu volto na questão, de novo, a gente não tá falando de chefes abusivos, de ambientes extremamente estressantes, a gente não tá falando sobre isso, que isso existe, isso é fato, isso é Sim. fato. Mas o que eu acredito é o que é mais importante, somos nós. O que a gente faz com a gente, né? E em especial quando a gente tá sozinho. Sim. Né? Então, esse é um fato que eu acredito que seja muito importante. E isso reflete na segunda fala que você teve, de que não é só responsabilidade da empresa. E eu vou além. O meu trabalho hoje está me levando para empresas que eu estou assim, impressionada e parabenizo. Quantos chefes incríveis, preocupados em querer trazer um time mais profundo, mais trabalhado, oferece ferramentas, tá? Tem uma opção ali gratuita para o funcionário, que o funcionário não quer, não faz. Tá? Eu fui contratada por uma empresa agora recentemente para acompanhar a obra, né? É uma empresa, a Markdata, maravilhosa, até quero aqui aproveitar o espaço e agradecer pela confiança, porque ela faz uma consultoria em construções de data center e é um ambiente super intenso, ali, obra e tal. Chefe maravilhosa, levando respiração, levando uma série de ferramentas para os seus funcionários que estão em obra, em ambientes extremamente pressionados, né? pressionados. Então, assim, também concordo com você, não gosto desse lugar onde a gente generaliza. Tem muito chefe bacana, tem muita empresa bacana, mas tem muito funcionário que não quer, não liga. E aí prejudica o ambiente de trabalho. Perfeito. Aí a empresa também, ela é culpada. Então, eu acho que a NR1 também, ela vem para olhar os dois pontos. Porque daí, da minha visão, né? Se eu fosse dona de uma empresa e tivesse vivendo esse momento hoje dessas IPIs, da saúde mental, eu iria avaliar se eu quero aquele funcionário trabalhando para
mim. Perfeito. É isso. Porque se ele não está recebendo o que eu estou oferecendo para o bem próprio, o dele e o meu, Uhum. então o meu critério de contratação muda. É. Eu vou começar a contratar colaboradores que valorizam isso. Sim. Sim. Senão não faz parte do meu valor de empresa. Uhum. Então, A acho que vai ter cultura, uma né? mudança de cultura dos dois lados, Uhum, sabe? uhum. Veio para somar muito, né? Assim, a gente vive muito isso mesmo. Eu queria falar sobre Kundalini. Bora falar de Kundalini. Ai, porque eu não sou estudiosa como você, Você já fez? mas, então, eu tenho a minha... Eu tô aqui pensando que Que é momento que vai isso? ser. Eu não sei de vocês dessa. Não, mas Tô eu vou sendo explicar, surpreendida. o contexto. Como assim eu não sei uma coisa sobre você? Não, Né? é porque... Não, é porque assim, eu estudo, eu sou uma religião espírita, umbandista, né? E a gente estuda muito sobre esse lado da espiritualidade, sobre chakras e sobre, enfim, Uhum. tudo. E a gente estudou recentemente sobre a Kundalini. É mesmo? Legal. Porque ela é Onde? No curso dentro do curso na religião. Olha que legal. Porque a espiritualidade, ela é gigante. Sim. E não dá pra gente trabalhar com ela sem ter conhecimento. Não. Não é simplesmente você se abrir pro invisível sem saber o que é aquilo. Não, porque tem até os dois lados, né? Exatamente. Então, assim, Vai na ingenuidade, vai. Vai pensando. Então, a gente estuda, a gente tem grupos de estudos, né? E... Ai, meu Deus, é muito engraçado, porque a gente vai caindo nesses lugares, assim, tipo, meu Deus, né? E a gente parou na aula de chakras, né? Aham. E é uma coisa que a gente já estudou, eu já fiz esse curso umas 3 vezes já. A gente não se aprofunda muito, por isso que eu quero que você se aprofunde Aham. aqui sobre isso agora, porque eu acho que é uma coisa também que muita gente olha, não sabe o que é, fala um monte de baboseira por aí. Nossa, começa a falar um monte gente, de assim, besteira. pra mim, hoje em dia, a mídia, Meu a Deus. Kundalini na mídia é circo. Então, exato, e é uma E coisa é uma super... tristeza, porque não é Exato. sobre isso. E é sério. incrível, É. cara, a energia vital, é da terra. É uma coisa assim, olha, até me arrepia, porque é a gente se conectar com esse centro, assim, que é maravilhoso da terra. E eu tenho muita curiosidade de um dia fazer, de um dia participar. Vamos fazer. Porque Eu eu estou acho dando incrível essa aulas aos ativação. sábados, em grupo, online, porque já tentei essa coisa do presencial, mas São Paulo a rotina não funciona. E super legal, né? Online, eu fiz muito tempo até me formar. Então, é muito legal, funciona, você faz na sua casa, a gente tá ali ao vivo. Então, estou fazendo aos sábados, depois eu passo formação para vocês. E é Eu uma tenho hora muita e meia. É aquela foto que você tá de uma coisa no rosto? É aquele momento? Aquele momento é uma Kundalini num retiro. Assim, Ah, tá. eu Pra tava... eu ligar o nome ao personagem. Quando ali é aquilo que a gente tá vendo que as pessoas se manifestam. Sim, Porque uma manifestação do seu campo física. energético. Isso, porque a Kundalini dentro dos chakras, né? Você me corrige, porque você deve Sim. saber muito mais que eu. Ela é uma serpente, né? Que tem esse formato porque ela vai percorrendo. Gente, você sabe bastante coisa. Eu não Porque tava sabendo que era ali. a gente estuda sobre isso por conta dos chakras. Aqui, ó, minha É. serpentezinha. E é muito legal porque, assim, essa energia de reequilíbrio, da própria meditação, que é você ir equilibrando e ativando, e colocando cada um para girar dentro do seu eixo, porque às vezes um girando errado, você desequilibra tudo da sua tudo. vida. E eu gosto muito sobre isso, mas eu nunca tive, assim, eu acho que a oportunidade, ou talvez não olhei com tamanha dedicação para isso, mas eu queria muito que você falasse um pouco sobre a Kundalini, Aham. sobre o que é de verdade, que é Sim, isso, virou sim. uma coisa teatral, e não é um negócio super legal, ancestral, de conexão com a terra, né? Então conta um pouquinho sobre Kundalini. Então, eu vou trazer uma explicação para que seja entendível, assim, gostosa, porque não vou entrar em estudos, né, em temas tão antigos, mas praticamente um conhecimento ancestral, de novo, a IA, né, que eu adoro. Eu também adorei. Eu vou levar pra minha Inteligência vida. ancestral. Gente, eu sei que a inteligência artificial é maravilhosa, a gente precisa, a evolução do ser humano, mas a gente não pode esquecer da nossa inteligência ancestral, tá tudo aqui, né? E lá atrás já falavam disso, e a gente precisa ativar isso de novo, principalmente no mundo que a gente está vivendo. Então, assim, é um conhecimento dos Vedas, mais de 10 mil anos atrás, da Índia, né? Especificamente norte da Índia. E é um conhecimento que lá atrás era muito guardado, porque era muito poderoso. Não podia cair na mão de qualquer pessoa na época, porque poderia ser usada de uma maneira inadequada. Então, isso era mais
velado. Mestres só que teriam esse conhecimento. Isso foi repercutindo e tal, e hoje a gente tem muito acesso. Então, e o que é isso? Ela é simbolicamente representada por uma serpente enrolada, ela está adormecida na base da sua coluna, no chakra raiz. Ela representa a elevação da sua própria energia através da respiração, com movimento corporal. Por que o movimento corporal? Né? Aí eu já faço a minha leitura da minha própria experiência, porque a gente guarda muito trauma no próprio corpo, né? Então, quando a gente respira e movimenta, a gente expurga, a gente limpa. E para onde isso deveria ir? Para a própria natureza, né? Então, é todo um ciclo que a gente conecta. E ela vai subindo através de respirações específicas, movimentos específicos, que ela vai desobstruindo os 7 chakras. Temos muito mais chakras, mas os 7 que são os mais, né, conhecidos, que tem um marketing mais elaborado, né? Vamos brincar assim. Então, cada chakra é um centro, é um ponto de energia, um centro de energia, que é como se fosse uma engrenagem que vai girando. E muitas vezes eles travam. Gente, isso tudo é lúdico, simbólico e holístico, né? Então, por isso que tem conflito com a ciência, porque muitas coisas não são comprovadas pela ciência, mas a ciência já está cedendo alguns testes e resultados a partir disso. Então, à medida que você sobe essa energia com a respiração, você vai desobstruindo esses chakras que estão relacionados a emoções. Então, cada ponto energético está conectado com emoções. Então, vamos lá, a base aqui do nosso chakra raiz são as águas, as mágoas, más águas, a nossa base, de onde a gente veio, a nossa raiz, o nosso fogo interno também, né, da criação. Então, sobe para o sacral, que está aqui bem conectado onde está o nosso órgão de reprodução. Então, para a mulher, o útero, a vida. Então, criar projetos, ter ideias, dar a vida. Então, está tudo conectado. O sexo, para a Kundalini, é sagrado. Aí a gente vai ouvindo, né? Então eu vou fazer Tantra, vou fazer Kundalini porque eu quero transar melhor. Você também vai transar melhor. Você também vai criar melhor. Você também vai ter ideias fantásticas. Você também vai saber lidar com o dinheiro de uma forma sagrada e não de uma forma onde você traz um autoritarismo com o dinheiro. Então, são nuances, né, que a gente vai eliminando com essa energia e vai subindo, aí vem para o plexo solar, onde está a nossa luz, aquilo que a gente vai entregar para o mundo, que o meu brilho, por que eu não brilho? Eu tenho medo do quê? Eu escondo o quê? Aí sobe para o coração, amor, aí garganta, o que eu tenho medo de falar? Como é que eu me expresso? Eu sou muito violenta na minha fala, né? Eu não me equalizo. Aí vem para o terceiro olho, minha intuição. O chakra coronário é a anteninha, é a nossa anteninha com o mundo sutil. Como eu me conecto com o mundo sutil? Porque eu recebo a conexão, eu tenho a intuição do que eu estou recebendo, eu codifico isso, né? Eu transcrevo o que eu estou recebendo, o que eu estou intuindo, do que eu recebi, e aí eu traduzo, eu expresso com amor, através daquilo que eu vim brilhar, entendeu? Tudo conecta. Tudo tá Então, a Kundalini, para mim, ela foi um divisor de águas no meu processo, e foi quando, através dela, que eu decidi estudar e me tornei professora. Nunca nem foi para dar aula, era para minha própria cura, porque eu achei isso magnífico quando eu fui entendendo e fui praticando e praticando. E é muito legal, porque quando você está num momento que ninguém te entende, você não tem coragem de falar o que você sente, ou o que você fala não é compreendida, você percebe que tem coisa aqui que eu não tô... Engasgada. E aí tem práticas que você grita, que você põe para fora. Então é catársico.
Kundalini é uma Sim. prática que traz uma catarse de liberação. E como eu sou muito conectada com a natureza, porque tem o xamanismo para mim também como um caminho muito de cura, que eu acho que o xamanismo não separa nada, ele une tudo. Então une, né, os orixás, une a religião em todos os aspectos, todos os temas, e a natureza em si. Nós somos os ciclos da natureza, né? A gente para pensar, a mulher funciona com a lua, as estações da lua, a maré, as próprias estações, né? O inverno, o verão. Então eu falei, nossa, eu tenho essas questões, eu respiro, eu movimento, eu trago as minhas emoções para fora, eu jogo isso para a terra transmutar, eu me conecto com a oração, né, ali de Gaia, da terra, da mãe terra, com o xamanismo, com os rezos, eu jogo. E aí eu recebo a nutrição da terra de novo, que vem essa energia da terra. Né? Então eu adoro fazer Kundalini na grama, por exemplo. Eu sento na grama e venho ativando isso, sinto essa energia vindo da terra, e aí eu sempre termino com a testa na terra. Levo os meus pensamentos, né, no que não serve mais. Então, é muito lindo. Não é só sobre o que a gente vê. Eu fico triste porque as pessoas estão buscando a Kundalini para performar no sexo, para performar como finança, ter mais poder para ganhar mais dinheiro. É muito sagrado e envolve muita coisa. A Kundalini, ela te ensina a amar você mesmo, autoamor. Ela te ensina a ver quem você é, ela te ensina a não julgar, ela te ensina... Por que não julgar? Porque você aprende que tá todo mundo ali no mesmo lugar, né? Evoluindo, sofrendo, aprendendo. Não tem diferença. Talvez um está aprendendo um pouco mais que o outro, mas eu não posso tirar, né, o esforço do outro e julgar. Então você aprende a olhar para dentro, para você. Eu falo que a Kundalini me ensinou a ficar na caverna. E a manifestação no corpo, ela é linda. Então você tem a vibração energética, você tem a vibração, você treme dependendo do seu nível de ativação, né? Então, até no próprio sexo, dependendo com quem você está e que faz parte desse movimento e também conhece essa prática e faz com você, né, a prática da Kundalini e acredita, vocês entram num entrelace energético, de vibração energética sagrado. O sexo passa a ser de outro lugar, não do carnal. Então, essa serpente, ela te leva para lugares e dimensões muito mais potentes, muito mais sutis. Eu sou fã. E eu trago isso muito como liberação mesmo, soltar, porque eu acho que meia dos traumas, emoções, seguram a gente do sentir, e a Kundalini me capacitou para sentir. Eu depois que pratiquei e entendi o poder dessa ferramenta, eu não tive mais medo de sentir. Então eu sinto, eu deixo a emoção me atravessar, eu crio espaço. Então a Kundalini, a respiração, ela me ajuda a criar um espaço para quando a emoção vem, eu falo, ai, putz, está vindo. E aí eu pratico, eu faço, e ela atravessa. Eu estava até falando com a minha filha, são 90 segundos. Isso pela ciência, que aí eu gosto de misturar ciência. São 90 segundos que demoram para a tua emoção se acalmar, quando você traz ela para a superfície. Então, a Kundalini te ajuda a encontrar o conforto no desconforto desses 90 segundos da emoção te dominando. Então, você aprende a deixá-la dominar você. Você se acalma e deixa ela te atravessar e ela é eliminada. E aí você desobstrui os seus pontos energéticos, a coisa começa a fluir, você se equilibra e aí você brilha.
Eu acho muito Pronto, interessante. deu pra entender? Deu super. Não sei pra você, mas eu tô Eu tô com a maravilhada. Fica de boia aqui, assim, ó. Enlouquecida. Porque eu tenho muita curiosidade de de fazer essa ativação, porque quando você usa, você vê não vamos falar, é um poder, mas é um potencial de realmente, assim, energético, sabe? Eu acredito muito nisso. É um equilíbrio, na verdade, né? Entre todas as facetas da nossa vida, mas eu tenho muito essa crença espiritual, assim, e eu sei que muitas coisas, é o que você falou, não existe prova, existe tentativa de prova, mas quem sente e tem essa consciência de que melhora, de que ajuda. Então, por isso que eu falei, eu quero muito perguntar na Kundalini, eu quero ter essa oportunidade de fazer isso. Eu tenho várias perguntas, assim, a gente pode até fazer depois nos bastidores, mas é porque eu acho... faz aqui, ué. não, é Mas porque você vê assim, como pra é mim eu quero saber importante? quantas vezes, como é que faz, pode fazer qualquer um, onde que eu vou? Então, mas Eu você tenho- viu que é importante a condução? Porque Uhum. assim, eu acredito que eu falo por mim e por você, a gente confia na Bel. É. Porque Então, assim, isso é muito perigoso, assim, que é nem perigoso. você falou. Então, isso que eu ia trazer. E é perigoso. Uhum. Eu não quero assustar você que está ouvindo. Quando eu falo perigoso, porque em alguns pontos, quem te conduz, qual é Isso. a forma e a intenção que essa pessoa está te conduzindo. Sim. E terceiro, Como você volta disso? quem está te acompanhando, você precisa ter um acompanhamento psicológico, você precisa ter uma terapia. Por quê? Eu não sou terapeuta. Uhum. E eu não tenho essa responsabilidade de resolver o que vai vir para a superfície. Exato. Vai vir. Tem que ter uma psicóloga. Você tem que ter um acompanhamento semanal. Porque vai vir. Vai vir. Você chora sem saber porque você está chorando. Porque em algum momento, algum lugar do seu corpo, em algum movimento com a respiração, você liberou um trauma guardado. E aí você não tem que entender também muito. De onde é esse trauma? Quando foi esse trauma? O que foi esse trauma? Não, você precisa ter uma pessoa para te acompanhar e você ir aceitar o que veio, liberar, deixar ir. E aí você vai para o próximo. Né? Então, é uma prática, tem que ter cuidado. E acompanhamento. Tem que ter cuidado, sim. Não vai de qualquer jeito. Exato. Mas eu sou uma pessoa curiosa, né? Vamos fazer. Vou seguir da Nossa, curiosidade queria com muito fazer. você. Na verdade, eu quero saber com você. E aí, só complementando, eu consegui trazer, pela minha experiência, né, pelas minhas práticas e o que eu tenho estudado, e eu falo que assim, a literatura ela complementa, mas a vivência é o mais importante, Sem dúvida. né? Então, a minha própria vivência com a respiração, com a Kundalini, com todas as práticas, me guiou para um lugar onde eu trago muito a ciência e a respiração para dar essa alinhada quando vem. Porque você não fica à deriva. Porque tem muitas pessoas que dão essa guiança e deixam a deriva. Então tem que ter. Como é que eu volto para minha autorregulação? Quais são as práticas que eu faço pós-aula? Que respiração eu posso praticar quando vem a emoção? Que você faz lá, sei lá, o legal é fazer 2 a 3 vezes por semana. A Kundalini. Você vai aparecer coisas nessa semana. Então, Sim. quando aparecer, o que eu faço? Liga para a Bel? Não é assim. Sou terapeuta, né? Mas eu tenho um conhecimento da prática e eu sei o que vai acontecer, então eu te falo. Posso te orientar. Posso te orientar. Você tem, né? Primeiro, alimentação é muito importante. O que você come, como você dorme, quais são os seus hábitos. Eu junto muito o conhecimento das ervas. Para mim, ervas medicinais, né? Então, banhos de erva, o poder das ervas. A gente pensa, um chazinho. Ou um chazinho na hora certa é o chá. O banho certo das ervas né? Então, você junta essas inteligências ancestrais que lá atrás já eram cura, né? Uma medicina ancestral. Não dá para negar isso. E você compõe um tratamento, você compõe uma prática, não é só isso. Então,
é mais do que isso. E tem que ter a psicóloga. Eu tenho a minha. Claro! Porque você não terá. Quando eu faço as minhas Kundalini sozinha, lá eu já mando mensagem, Cris, socorro! Tem uma Surgiu uma coisa nova. exceção, Não tô sabendo SOS. lidar com isso aqui. Não tô, olha, emergiu um negócio que eu não tô sabendo aqui. Mas é maravilhoso, eu tenho muita curiosidade, a gente vai marcar, com certeza. Eu quero muito fazer. Quando eu tava estudando essa história, né? E uma das coisas que você falou, que ela corta o cabelo, que isso foi muito marcante, tá sozinha e tal. Você volta pro Brasil depois de um tempo e começa a fazer um monte de campanhas, começa a dar certo modelar aqui, né? Mais Sim. uma vez, trazendo pro ponto de estar por exterior, porque a gente tá vendo aquilo. Quem é lá dentro não é tão importante, né? Sim. Para essas pessoas que estão te contratando. Foram anos, assim. Exato. Uma vida, mais vida do que não sendo assim. Pois é. Aí você tá de viagem marcada para a Alemanha, você descobre que você tá grávida Exatamente. do seu primeiro filho, É. né? Como foi esse momento onde eu tô totalmente para fora, né? E vou ter que voltar para um ser que tá aqui dentro. Como é que foi essa primeira sensação? Eu tive que crescer. 21 ou 22? 20. 20 19 anos. para 20. Eu tive que crescer. E eu não tinha base de família, lembra? Uhum. Então eu tive que assumir isso. E foi bem difícil, assim, porque eu percebo que era sempre a vida me puxando para olhar para dentro, né? Sim. Vários Eu sinais. não queria olhar para dentro. Revoltada, né? E a vida me trazendo. Então, eu amadureci muito cedo. Eu falo que eu sou mãe desde que eu me entendo por gente. Uhum. Eu sou mais mãe do que não mãe na minha vida. Uhum. Não sei o que é uma vida sem ser mãe. Tenho poucos momentos sem ser mãe. Então, foi bem desafiador. É um filho que me desafia muito. Ele veio para me ensinar muita coisa, até hoje. Ele tem 27 anos. E eu falo, meu Deus do céu, o que mais ele tem para me ensinar? E a gente veio muito nesse lugar, né? Ele me ensina muito, então a gente tem pouca diferença de idade. E eu resisti muito esse aprendizado, porque aí nessa época eu sou mãe, me respeita, sou autoridade, e nessa força eu perdi a minha leveza, porque eu falo que não tem força sem leveza. Acho que as mulheres estão perdendo a leveza, a sutileza, o feminino sagrado, porque estão botando ar, né? Se armando, botando essa, A gente estava assim. né? Então essa armadura perigosa para se proteger. E corporativo e tudo mais, a gente volta para a mesma conversa. Então, eu tinha muita armadura, porque eu precisava sobreviver, lembra? Lembra? E aí vem um filho. E capotando. Não, eu precisando sobreviver, capotando, aí tem o um filho. mundo. Tem o filho. Cara, daí aí surge um boneco vivo na minha vida. É meu, gente, como que faz Porra, agora? eu brinquei de Barbie até 14, 15 anos. Passou Nossa. pouquinho tempo, você ganhou 4 anos sem boneco. Poxa vida. 4 anos sem Eu não brincar consigo de nem boneco. imaginar. Eu só quero um boneco vivo, que tinha uma outra responsabilidade, né? E esse boneco me desafiando desde pequeno, sempre desafiador para mim. E aí eu tive que encontrar nesse caminho, um caminho do meio, de ser firme sem ser dura, sem ser arrogante, militar, porque eu achava que eu tinha que educar desse jeito, eu só espanava ele. E foi muito difícil. Muito difícil. Ele foi uma escola, para mim até hoje uma escola. Eu falo que a Valentina, ela veio para dar aquele afago. Assim, ai, filho. Eu brinco com ela, eu falo assim, que ela tá na adolescência e sai, tá, pelo amor de Deus, me dá trabalho. Tô achando estranho. Seja fofa com a mamãe merece e tal. Eu brinco, né? Porque foi desafiador para mim. Mas hoje eu sou a mulher que eu sou porque ele foi audacioso comigo. E eu cheguei à conclusão
nesses últimos dias, gente, eu tive uma fala tão legal com um amigo meu que eu falei assim: eu não sei o que aconteceu comigo, mas da semana passada para essa, eu passei a amar de um tamanho todas as pessoas que me trouxeram problema. Você se curou. Eu amo mesmo, não é da boca para fora. Falei, gente, todo mundo que me ferrou eu amo com muita força. Porque quando eu me vi em alguns momentos, né, e depois a gente chega a coisa da Giovana ali, do Elas, quando eles me mandaram um material bruto ali e tal, que eu comecei a assistir ali, eu me emocionei. E eu falei, mas eu só cheguei ali porque eu Foi tudo. fui Ó, capotando. capotando. Então você aprende a amar a sua história. Você aprende a agradecer quem te machuca. Você aprende a agradecer a você, reverenciar você mesma. Na própria Kundalini, eu coloco um exercício que é reverenciar a si mesmo. Porque quando é que foi a última vez que você olhou no espelho e falou assim, você é incrível, Faz muito tempo. você é linda, você é incrível. Tudo que você faz é de extrema perfeição, você faz o seu melhor, parabéns, você é incrível. Eu acho que eu nunca fiz isso, talvez. Então, Você já fez Tu isso? fez pra mim. Você já fez isso? Eu mal olho no espelho. então, Eu só olho no espelho e aí correndo. aí quase nas minhas maquiagem. aulas, quando eu trago esse exercício e eu coloco as pessoas para fazerem isso 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Com uma Você acha música. bastante tempo, né? Eu achei bastante. Eu também. Então, É desafiador. é desafiador. Eu não consigo, acho que Tem que um ter um segundo. exercício da Kundalini que você fica 7 minutos com o braço para cima, você não pode abaixar. Porque eu te ensino a encontrar conforto no teu desconforto. Porque o mundo lá fora não vai ser confortável para você. Uhum. Não vai. E não é que eu tô querendo ser pessimista, Não. negativa, é a realidade. Eu não controlo fora, eu controlo dentro. Então, a partir do momento que eu consigo ficar ali, respirando, respiração do fogo, acendendo o meu fogo interno aqui, a minha chama, firmando. A gente acende uma vela para quê? Quando eu acendo uma vela, eu firmo essa vela, essa luz, que ela é a minha própria. E eu peço que os meus guias, anjos, arcanjos, orixás, santos, não importa quem, venha me firmar. Então, quando eu levanto a mão e fico de 7 a 10 minutos. Respiração do fogo. Os yogis faziam isso na neve, sem roupa, com a temperatura de febre. Lembra disso? Por quê? Porque é a respiração do fogo. Com a respiração, eles ativam esse fogo interno, que está aqui no meu plexo solar. Firmo essa vela, eu acendo a minha luz e eu encontro o conforto no meu desconforto, você faz qualquer coisa na sua vida e você enfrenta qualquer problema. A gente pode marcar uma Partimos data? desse princípio. Entendeu? Então, eu já me muito perdi incrível. onde eu estava. Eu também, eu nem sei. Eu não perco nunca. Ela nunca Pode ficar perde. É tranquila. por isso que é bom. Eu também. Eu vou assim, Eu- gente. mas é que eu desculpa. vou Não, me você imergindo. respondeu tudo que tinha que ter respondido e eu vou continuar. Eu vou só seguir. O seu capotamento, né? É o meu De capotamento. novo. Então, eu não sei o nome do seu filho. Guilherme. Do Guilherme. Então, Valentina Guilherme. Aí, de novo, assim, pelo que a gente consegue acompanhar na rede social, depois do Guilherme, então, e talvez depois da Valentina, em algum momento, assim, você tá à frente de vários microfones importantes, né? Que nós, aqui, do lado de cá, a gente acha muito interessante, uma vida muito legal. De novo, voltado para fora, né? Você precisa chamar a atenção das pessoas para virem falar com você. Então, você tá com o microfone da Globo, depois você tá com o Entertainment, mas depois você vai pro UFC. E no UFC eu queria fazer uma pontinha. Porque até meu filho fazer jiu-jitsu, eu tinha muito preconceito, né? Do que era jiu-jitsu, né? E depois que eu fui vendo algumas pessoas, entendendo que era um momento de muita silenciar aquele que tá aqui dentro, de muita conexão, ver a Kira Grace que a gente conheceu, né? Então isso foi muito importante. E você fez uma parte de uma filmagem que você só filmava a pessoa. Eu não vou me lembrar quem é o lutador. Que eu filmei a pessoa e gravei uma locução. Isso, o tempo inteiro, que você foi vendo tudo que aconteceu com ele, e naquela vez ele perdeu.
E foi incrível eu aquilo que você chorei fez. Exato! E eu achei muito interessante esse momento. Então, assim, de novo, você tá colocada completamente para fora, mas olha como você tinha um Sempre olhar tive muito olhar, diferenciado, sempre. né? Eu tive um podcast na época da pandemia, Bel e as Feras, que eu só entrevistei mulheres do Sim. esporte. Foram mais de 30 mulheres Maravilhosa. paralíticas também, né? Uhum. Paralímpicas. Que era Paralimpíadas de Isso. Tóquio, que na época elas estavam indo. E qual era a espinha dorsal do podcast? Quem são as mulheres por trás da atleta? Uhum. Quais eram as histórias dela? Como elas superaram os medos, os traumas para conseguirem aquele feito no pódio mundial. Então eu comecei a entrevistar todas e eu escutava a história, assim, uma menina que era garçonete, Vanessa, maravilhosa, campeã mundial de maratona de cadeira de roda. Olha só. Ela trabalhava numa lanchonete normal, ela sofreu um acidente de moto, perdeu a perna, e ela não deixou a vida atropelar ela. Ela fez disso, se tornou uma campeã mundial. Então, eu sempre fui para esse olhar, né? Eu sempre, para mim, o Sempre dentro, tava lá, né? o dentro, ele sempre. Hoje, fazendo essa. Tirando, saindo de cena, olhando para essa lente, hoje eu percebo que, na verdade, o meu para dentro estava tão abandonado que eu buscava histórias que me preenchessem. Eu ainda não sabia buscar a minha própria, mas intuitivamente eu buscava a dos outros para me preencher, porque o meu interno estava vazio, estava carente. E você se lembra, Bel? Porque assim, eu acredito realmente em alguns pontos de virada de chave. Ah, qual foi a Sim. virada? Eu entendo que é um processo, mas eu entendo que chega um dia, uma hora, um momento que alguma coisa acontece. Qual que foi esse momento? No palco do Nesse palco que você falou. do Canal I. E o Eu que... de vestido de paetê, sabe? Não, assim, você olha para... Maravilhosa. Não, linda, toda produzida, Mas- claro. Mas assim, construída, Sim. produzida para estar ali, pertencer a uma história. Não que o lugar não era meu, mas a forma como eu me apresentava era sempre como queriam que... É como se eu fosse uma boneca. Sim. Você vai usar essa roupa, porque isso aqui, essa maquiagem, esse cabelo. E eu ia, porque na verdade eu queria estar lá. Então, se para estar lá eu fazia parte, tá, ok. Então, hoje eu pude estar num palco que foi do Elas, Conta um pouquinho disso. de tênis, de Exato. macacão, sem maquiagem, sendo a Bel. Sim. Uhum. Então, não é que o palco não era o meu lugar, a comunicação não fazia Ótimo. parte da minha vida, mas a forma como eu me apresentava para estar lá era diferente. Uhum. Então, por que estar no palco do Elas, mas voltando no ponto de virada de chave, foi no palco do I. Uhum. E aí, 3 anos depois, eu dei a minha primeira aula de Kundalini no mesmo lugar, no Rosewood Hotel, Olha. que a Bazar me chamou para abrir o evento deles de No mesmo Body lugar que Mind. você... Se reencontrou, né? E aquilo foi magnífico Nossa, para mim. olha que simbólico. Porque assim, e eu chorei na aula, quando eu terminei e contei a história para as pessoas, eu falei, há 3 anos eu estava aqui, nesse mesmo lugar. Né? Nossa, é muito. Então, quando você abre a possibilidade para a transformação, ela acontece, você solta e vem. E isso para mim foi a beleza de todo o processo, que aí foi quando eu aprendi a soltar, a não me apegar, porque a gente vê só uma parte da fotografia, né? O universo, Deus, tá vendo muito mais. Então, quando você confia, você vai, deixa o invisível trabalhar para você, que ele vai juntando as peças, vai atraindo quem tem que vir para te ajudar, para te chamar para um trabalho, para uma oportunidade. Então, foi o que aconteceu. Então, eu saio desse palco onde eu ouço essa voz, qual é a tua voz? 2 anos depois eu estou no mesmo palco onde eu sei qual é a minha voz. E mais 2 anos depois eu estou no Elas, num palco para 4.000 pessoas, entregando a minha voz. Porque, né, eu não sabia qual era, aí eu entendo qual era, começo a praticar,
construo esse caminho, vou criando solidez, vou vivenciando, vou praticando, vou aprendendo até o momento em que o universo me entrega. Fala, agora fala a sua voz para essa mulherada toda. E foi emocionante, vocês estavam lá, vocês viram. Então, foi desafiador demais. Imagino. Capotando, mas eu vi muita beleza nisso. E aí você fica encantado com o processo. E não dá para desver, né? Então, quando você entra para a espiritualidade, quando você começa a entrar para sua caverna, para o seu silêncio, você começa a ouvir tua alma diz os caminhos que você tem que seguir, você segue a tua intuição. Não é fácil seguir a intuição, porque quando ela vem, ela assim, faça isso. Aí a tua mente fala assim, não, peraí, veja bem, faça isso. Não, veja bem. E como é que você tem coragem para bancar isso? Não, veja bem você, fica quietinha aqui agora, porque meu coração tá sentindo, então eu vou para cá, e eu faço. E aí acontece. Aí você fala, eu quero alimentar mais essa intuição. Então, aí eu me aprofundei nas ferramentas, porque eu vi que era mágico quando eu deixava essa ferramenta atuar em mim. Que é a respiração, que é o caminho da Kundalini. Então, para mim é isso, assim, na minha visão, né? Aí eu já quero levar a Kundalini para o corporativo. Já quero levar a Kundalini para a criançada, e eu fiz isso, né? Eu até vou depois postar essas próximas semanas umas aulas que eu fiz com as crianças do céu, lá de Osasco, que foi um mix disso. Então, as crianças fazendo movimentos corporais. Legal. E no final elas estavam assim, tia, tô flutuando. É isso! Missão cumprida. Entende? É acessível para todo mundo. E criança não tem traves, né? Não. Criança se joga. O palco do Elas foi muito importante pra gente, né? A gente tava lá, assim, eu não tava acreditando que eu tava assim, vendo a Giovanna Antonelli primeiro, começa por aí. Eu tava assim, meu Deus do céu, que evento, né? Ela é o evento. E essa questão que você falou de tudo, assim, pra gente foi muito, muito importante esse evento, como pessoas, mulheres, e a gente conheceu você, a gente conheceu pessoas maravilhosas naquele dia, e só mostrou que, assim, é isso, a gente precisa se abrir mais pra conhecer coisas novas, sabe? E às vezes a gente fica muito, ai meu Deus, que isso, que aquilo, Sim. e ai, com essa coisa do... Muito né? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu consegui desconstruir de tudo, quando eu fui vindo, desde o cabelinho lá curtinho, o UFC e tudo mais, foi desconstruir o significado. A gente dá significado para tudo, nem tudo precisa de significado. Né? Quem disse? Quem disse que isso significa isso? Quem falou? Lá atrás. Então eu comecei a desconstruir essa fala. Sem significado, sente, só sentir. Então, quando eu começo as minhas experiências práticas, que eu coloco as pessoas para respirar 30, 40 minutos, primeira coisa que eu falo, não tenta entender nada. Tira da mente, sai da mente e vai para o corpo. Vamos sentir. As pessoas não sentem hoje. Elas buscam sempre anestesias para não sentir. Perfeito. Então, vamos sentir. E como que a gente consegue sentir? Quando a gente tira o significado. Quem disse que, né, brincando aqui assim, mar? Quem disse que o mar é o mar? Alguém deu o nome. M-A-R, mar. Todo mundo acreditou que é. Mas e se eu tirar o significado? Não é mar. Pode ser qualquer coisa que eu queira dar significado. Então, aí você começa a brincar de soltar significados, você vai deixando fluir mais leve. Kundalini é muito isso, deixa no flow, sabe? Sem se pegar, sem dar significado, sem controle. E aí você vai, assim. Ai, maravilhoso, muito bom. Pronto? Vamos ao nosso quadro? Vamos ao nosso quadro que a gente gosta muito. Trazer emoções. É o nosso momento preferido. Exatamente, trazer emoções pra Bel também. Né? Que a gente tá emocionada aqui, trazer pra ela também. E aprendi muito, obrigada.
Você fala muito bem, realmente. E comunica. Eu adoro falar, né? Assim. Não, mas Tem um tom eu de aprendi voz muito. gostoso, É. é muito, muito interessante isso. Obrigada, menina. Muito Interessante. Obrigada pelo espaço, né? Porque também não é em qualquer lugar que a gente sente conforto e se sente à vontade. Pra falar. Mas, como eu tô nesse movimento de não mais criar personagens para pertencer, tudo que vem até mim são convites que me permitem ser quem eu sou, Excelente. Olha só. Excelente. É isso. E a gente quer muito que você continue sendo essa luz que você que Ah. brilha muito. Mas, ó, Mas ainda. antes, fatos e sensações. Os nossos episódios, né? Que a gente tá aqui hoje, eles estão sendo patrocinados. A gente já falou alguns patrocinadores aqui pra vocês no começo e a gente colocou os fatos e sensações com o oferecimento de um patrocinador que está nos vestindo hoje. Exatamente. A nossa roupinha. Todos os dias. Todos os nossos eventos de podcasts Exatamente. e afins e da vida agora, a gente é Tá vestida. sempre de Lebless. A gente tá sempre de Le Blessed. Então, o nosso próximo quadro é um oferecimento da Le Blessed. Então, a Le Blessed é uma loja de roupas femininas e ela também tem uma loja de sleepwear, né, pijamas. E ela é uma fabricante. Então, a Le Blessed é uma loja que fabrica suas próprias roupas, revende atacado, varejo para o Brasil inteiro. E eles têm uma curadoria muito legal. Eles estudam as peças, eles estudam formatos, eles estudam cortes, eles têm profissionais de moda mesmo. Então, eles estudam sobre isso e num preço acessível, numa qualidade ótima. Então, a gente agradece muito a Le Blessed por Obrigada, Lebless. estar aqui com a gente, nos vestindo, nos deixando elegantes. Maravilhosa. E com uma qualidade muito boa mesmo. Então, se você tiver interesse de olhar um pouco mais sobre o catálogo da Le Blessed, eles estão no Instagram. E eles também têm lojas físicas no Brás, em São Paulo, tá? Então, vocês podem consultar lá nas nossas redes e na rede da Le Blessed também. A gente tá Que sempre vocês vão vestida. achar, vocês vão achar ali os catálogos. Essa roupa que a gente tá aqui, vocês conseguem comprar Todinha. lá no Instagram da Le Linda. Blessed. Aliás, eu adorei aquele poá verde. Ah, é lindo também. É, A anterior tava. Bi tá super na moda poá agora, né? Escorre Bom, lá. Le Blessed, muito obrigada mais uma vez pelo patrocínio. E agora, Rei vai rodar a vinheta dos fatos e sensações. Vamos lá, meu Bel. Deus Capaz do e céu. sensações da Gente, Bel, eu hein? choro, hein? É, Vamos a gente lá, também. a gente também. Rê, roda o primeiro. Nossa. Olha lá, filha, você. Ai, que bonitinha. É, Gente, você tá a meu, barriga. muito Olha lá o diferente. cabelo liso, tá vendo? Aham. Preto. É, morena, lisa. Minha mãe. Ó, as 3 gerações, que lindo, né? Aqui. É uma vida sendo mãe. Verdade. Eles têm 11 anos de diferença? É isso, Nossa, né, nossa. filha? Eu nunca sei a matemática, a diferença. Sempre Eu confundo. presto muita atenção no que você falou. Por isso que eu tô falando. Eu tô com medo de estar errada, mas é isso mesmo. Muito especial. Aquela foto, eu e a Valentina, era a pandemia, depois a gente em Maresias ali, a gente passou anos indo para Maresias, todo fim de semana, praia, natureza, surfando. Os 2 pititicos, é minha cara, gente, de criança. É mesmo, tá bem Parecia diferente. irmãos, né? Aham, tá bem Não diferente. sei quem tava cuidando de quem. É, todo mundo tá se cuidando. Todo ali. mundo tá um cuidando do outro. Imagina assim, a Valentina com a mãozinha assim, ó, na Ah. xixinha. Muito legal. Ela é muito parecida. Você é muito parecida com a sua mãe. É, depois você vê o pai. Eu falei a mesma coisa, ela me mostrou o pai. Ah, tá. Depois eu vejo, então. Próximo, Rê. É, aí foram várias coisas intensas, lindas, nossa, porque aqui foi no templo Kadampa. Vocês conhecem esse lugar? Não. Não. É em Cabreúva. É o maior templo Kadampa da América Latina. Nossa, que Não, lindo. na verdade só tem ele na América Latina. Não me lembro Alguma agora, coisa assim. gente, mas ele é enorme. E foi quando eu comecei a minha viagem para dentro. Era meu aniversário, Páscoa, e eu fiquei em silêncio e fiquei 4 dias lá. Então ali começa a minha jornada, né? E aí ali aquela foto maravilhosa que foi o Wiki que tirou, incrível, Linda foto. um homem incrível na minha vida que trouxe para mim a oportunidade de me ver através das fotos dele, que é um homem super sensível, que tem um olhar diferenciado. Então, todas as viagens que a gente fez, os processos que a gente passou juntos, ele pegava a câmera e ele me mostrava, ele clicava e ele falava para mim assim,
eu quero que você veja como eu te vejo. Eu fico até emocionada, porque eu não me via desse jeito. Então ele trouxe para mim um olhar de como eu sou, na mais pura essência. Sem filtro, sem ter que nada, porque a gente sempre estava em momentos muito à vontade. Era sempre eu e ele, e eu sempre sendo eu, e ele pegava a câmera e pá, e nem me falava. O tanto que ele tem uma foto minha, que a gente fez um retiro, foi até o primeiro retiro dele, que a gente estava num processo muito lindo, de uma cerimônia linda, assim, de uma medicina, e eu estava meditando no pôr do No pôr do sol. sol. Acho que ele contou essa história. A agora. gente viu. viu essa foto. A gente tava junto, A gente você tava mostrou. junto. Ah, Não, você tava junto. Mas você pode... foi lá no Estela, Edge. Você mostrou junto. Então, Dá pra ver o chakra. os chakras. Então, o Ike, ele mostrou quem eu sou para mim. Olha que louco isso, que lindo isso. A importância desse homem na minha vida. Porque eu não me via assim. As pessoas que me viam, sempre me viam como uma personagem, porque eu estava atuando numa campanha, num programa de TV, né, um look ou aquilo, e ele sempre me fotografou sem maquiagem, na minha maior essência, no meu movimento com ele. Então eu tenho, inclusive, eu vou lançar um livro agora, que daqui uns legal. meses, 2 meses, um livro de respiração. Gente, ai, meu bebê. Que Vai dar tudo incrível. É meu certo, já terceiro deu. filho, né, filha? E é um livro é bem didático, né, que terá QR Codes com respirações guiadas por mim, para cada emoção. Fala um pouco desse mundo, é bem lúdico, lindo. O livro está muito lindo. E claro que a capa tinha que ser dele, a contracapa, porque ele me mostrou. Então eu mudei, foi mais um ponto de virada. Quando eu me vi, eu me assustei. Falei, Sou eu. E ele sempre falou para mim, cara, você não vê o teu tamanho, né? A tua simplicidade, isso é grande. E ele sempre tirava foto das minhas costas e falava, olha as asas que você tem, põe essas asas para voar. Então eu olho essa foto do deserto, eu me emociono porque eu chorei muito quando eu cheguei nesse lugar. Porque era o silêncio se manifestando fora daquele silêncio que eu custei a aceitar em mim. Então, quando a gente foi para Atacama, e não sei se vocês já foram, Não, mas eu tenho muita vontade de ir. é um silêncio assustador. Parece que a Terra, o planeta, mutou. Você não vê nada nem ninguém. Parece que você não tem só um mundo. E aquele som, aquele silêncio externo reverberou, né, espelhou aquele silêncio interno que eu tive tanto medo de sentir. Então eu chorei muito e as fotos são muito lindas. E aqui, nessa aula, foi no Ponto de Luz, que foi o primeiro retiro que eu fui. Que eu botei no Google lá, Retiros Próximos de São Paulo. E funciona esse negócio, né? Sim. Os caras, fui. E isso foi em 2018. Pô, em 2025, eu estava dando aula de Kundalini lá. Olha que legal. Fui Mais um convidada. símbolo. Então, para mim também essa aula é maravilhosa. E aí, né, esses contatos com a natureza, que sou eu inteira, assim, Abel, descalça, pé na terra, sou eu, livre. Eu acho que livre de mim mesma, né, assim, de uma certa, é meio doida essa fala, mas eu me aprisionei. E quando eu me libertei, muito através das fotos que ele me mostrou, quem eu sou, de todos os processos que eu aceitei ao me ouvir, eu me libertei. Então, hoje eu sou uma pessoa livre. Lindo. Tem mais uma, Rê. Ai, tem mais uma, gente? Eu não sei se tem. Tem. Pois é, o UFC, a Globo. Gente, aqui que foi essa foto foi na Bazar. Essa foto na Bazar. Que eu fiz a minha primeira aula de Kundalini. Pública, assim, para uma galera. Acelerado, tremendo, né? Ali no podcast que eu fazia na pandemia. E lá no palco. Olha, loiríssima. Loiríssima, no UFC.
Pois é, eu não dava para fugir do microfone, né? Não dava. Não Tinha deu. chamado com o microfone. Eu até tentei, teve uma época que eu fiquei meio revoltada. Falei, eu não quero mais saber desse negócio, não vou mais ser você, outra coisa. Mas não tinha jeito. Não tinha. Não. O Ele te microfone procura, me procurou. É. a sua voz. É porque você tem muito pra falar e muitas pessoas precisam aprender É. com você. De verdade. E é desafiador, assim, porque tem medo do julgamento, né? Uhum. Sim. Muito. Muito medo. Mas é como se hoje eu falasse assim, para mim mesma. Eu fiquei tanto tempo guardada aqui dentro, no modo sobrevivência, que eu tinha que, obviamente, criar um produto que é modo ativar. Pessoa que vive capotando desde pequena, modo sobrevivência. Ela vai, o quê? Ensinar a pessoa a sair do modo sobrevivência e ativar o modo, né, viver. Uhum. Então, você fala, caramba, não dá para fugir disso. Por mais que você queira fugir disso porque você tem medo do que vão te dizer, aí eu falei, não, vamos tirar isso aí. Aí a Kundalini, nananá, tudo me tirou esse lugar. Então, assim, hoje, o que eu falo? Tudo que eu falei aqui não é uma verdade absoluta. É a minha verdade. Uhum. A gente tem medo, às vezes, de expressar a nossa verdade porque a gente quer convencer o outro de que o que é verdade para mim é verdade para o outro. Então, quando que eu me senti mais leve de falar o que eu penso e eu olho tudo isso assim e vejo que eu tenho uma missão com o microfone, porque eu não estou falando que a minha verdade é a sua, a sua, a sua. A minha verdade é a minha verdade. Se ela conecta com você, a gente caminha junto. Se não conecta com você, tá tudo certo. Você vai conectar com outra verdade. Mas ela é a minha verdade e eu defendo ela. Então, quando eu trago meus estudos, as minhas pesquisas, a ciência, eu falo, não é a primeira coisa me tornar a autoridade, doutora, pós-graduada. Não, é a minha vivência. É a minha história que eu capotei a vida inteira, que embasada na ciência, eu te mostro como eu saí disso. Não é a ciência que eu falo, que eu estudo, e aí eu vou colorir com a minha história. Porque, Perde sentido. para mim, né? Para mim, porque aí eu falo da verdade. E aí, quando eu falo da verdade, eu falo sem medo. E quando eu falo sem medo, ela ressoa para você. E só vai fazer sentido para você se a gente se conecta. E se não se conecta, tá tudo bem. Uhum. Fim. Fim. Então, assim, você que está aí assistindo, se você gostou de mim, se você gostou da minha história, tem caminhos que eu posso te ajudar a sair de talvez uma dor difícil, de perda, de falta de identidade, de medo de falar, porque tá tudo aqui dentro, na nossa inteligência ancestral. E eu falo isso muito para minha filha, que ela está aqui, eu emocionada dela estar me vendo. Obrigada por você ser essa filha que você é, que confia no que eu falo para você. Porque eu falo para ela assim, tá doendo? Então sinta a dor, vem cá, eu vou te ensinar caminhos para você não precisar capotar tanto na vida. Capotar vai, mas pode capotar menos. É. E aí a gente quebra ciclos, entende? Sim. Quebra ciclos que são de gerações, De gerações. né? E aí a Que é gente aquela vai... foto lá, minha da minha mãe, Uhum. né? Com É. ela. Eu acho que isso que você falou agora, você colocou uma frase no briefing que só prova que você é coerente com tudo que você fala. E eu acho que eu vou ler essa frase, porque eu acho que é o que você acabou de falar, que é sobre ajudar e não deixar de sentir. E você colocou assim, ó, que a mensagem que você queria, né, que as pessoas levassem, depois você pode finalizar, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Você não precisa fugir das suas dores e emoções intensas. Você precisa aprender a respirar dentro dela. Respiração não apaga emoções.
ela te dá espaço para atravessá-los. Então é sobre atravessar e não deixar de sentir. Eu acho que... Ah, gente, eu choro. Mas é porque a energia que tá aqui tá muito boa. E... esse permitir sentir também foi uma coisa que eu aprendi no Elas. De não perder. Isso que não é fraqueza. E por muito tempo, eu negligenciei isso dentro de mim. Que eu podia ser isso aqui também. E isso é incrível e não é ser fraco. E isso é atravessar. Não apagar, anestesiar, como você falou. E a gente precisa atravessar. Respirando, aprendendo com você e com pessoas incríveis, mas que a gente não apague o que a gente sente, mas que a gente atravesse e aprenda permeando por todos esses caminhos, assim. Então, obrigada por essa frase, foi incrível. Não, é forte, né? Porque, assim, eu só consegui encontrar a Isabel, né? Eu só consegui encontrar a Isabel Mota Dias quando eu me permitia sentir todas as dores acumuladas numa história de vida. Desde quando meu irmão morreu, desde quando meu pai também morreu assassinado, desde quando a minha família se separou, quando os meus casamentos não deram certo, que eu era uma menina cuidando de uma criança. Todas essas dores eu acumulei no meu corpo e eu não queria sentir, porque era assustador sentir isso. E se eu sentisse isso, eu não ia ter sucesso, eu ia ser fraca, eu não ia conseguir vencer. Então eu precisava ser forte para vencer. E eu enfiei todas essas dores debaixo do tapete. Então você imagina como foi para mim a coragem de olhar e falar: vou abrir todos esses alçapões. Vamos ver. Vamos ver. Vamos sentir. E não foi fácil. Mas eu tive pessoas muito especiais na minha vida que me ajudaram a sentir, que me deram a mão e falaram para mim: é seguro sentir. Então, eu termino, né, essa frase com uma outra, que falaram para mim durante os meus processos, pessoas muito sábias, mestres, desde psicólogos, professores, xamãs, índios, espiritualidade, entidades. É seguro sentir. É seguro sentir. E quando a gente sente e atravessa, dissolve. E a gente passa a ser quem a gente é, sem dor. E a dor vai vir, porque coisas novas vão acontecer. Mas você para de acumular a dor. Ela vem, você sente, ela vai. Como uma visita em casa, sabe? A analogia que eu gosto de trazer é assim. Você não recebe uma visita na sua casa? Você abre a porta, você faz um café, você põe um bolo, uma conversa gostosa e ela vai embora. As emoções são assim. Elas estão batendo na tua porta. Abre. Serve um café, serve um bolo. Conversa com ela. Pode ir. Que incrível. Bom, eu vou falar porque eu sou a única que tô aqui forte. Nossa, eu também, não, tá escorrendo. Nossa, Gente, tá escorrendo lágrima aqui, ó. Tá escorrendo por aqui. Já suado. Ai, vamos ter que cheirar depois do sovaquinho. Gente, essa história do sovaco é incrível, ótima. né? Ai, a Bel tem a axila mais linda que existe. Mais cheirosa. Gente, o pessoal não vai entender. Não, piada interna. Vai ter que piada trazer uma interna. edição do que é isso. Exato. Para vocês que ficaram aqui, a gente agradece muito. O 2V Podcast tem o intuito sempre de ter as vozes alcançadas ao além e sempre. E são em momentos como esses que a gente sabe por que a gente está aqui, para ter esses encontros que transformam a nossa alma. Com certeza a gente está muito mais enriquecida. A gente sai daqui com uma bagagem e uma mala cheia de coisas boas e positivas. E a gente fica feliz pelo nosso encontro nessa vida. Gratidão, Bel, por tudo. Pra casar o sovaco. Agradece você e depois a gente finaliza com ela. Você finaliza, tá? Depois eu vou finalizar e depois você só finaliza Tá. pra sua câmera e aí você pode falar a sua rede social, enfim, o que tá você bom, quiser tá falar bom. e uma última mensagem. Mas é isso, obrigada. Mais um Obrigada dia, mais um sábado, mais um episódio. Obrigada a você que tá aqui até agora nos assistindo, nos ouvindo, se emocionando, sentindo, vivendo. Se a gente conseguiu atingir uma pessoa
nosso propósito já foi cumprido aqui hoje. Então, é isso. É para isso que a gente tá aqui, para contar histórias incríveis de pessoas extraordinárias. E Bel Mota é uma pessoa extraordinária. O microfone é seu. Somos extraordinários, extraordinárias. Temos essa potência dentro da gente. Temos essa IA, que é essa inteligência ancestral, e que a gente esquece dela, e que é ela que ativa a nossa energia, a nossa força. Então, se o meu papel de comunicadora alcançar uma pessoa, eu estou feliz, porque é sobre sentir, né? A gente falou aqui o tempo inteiro sobre sentir. Então, o meu convite aí para você que está em casa assistindo a gente é sentir. Não importa a situação que você está vivendo, o medo, o pânico, a dor, atravessa, sente. Tem ferramentas para isso. Hoje em dia temos tanto acesso a tantas coisas. A ferramenta que eu sirvo, que eu ensino, é a respiração, é a Kundalini, é uma só, de uma vasta possibilidade. Então, não desista de sentir, porque quando você descasca toda essa armadura e aprende a sentir, deixar as emoções atravessarem, você conhece quem você é. E eu me conheci e garanto que é bom. Como uma boa mineira, nu! É bom demais. Nu é bom demais. Então, obrigada por vocês estarem aqui também. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, @belmota, com um T, um L no Instagram. Tem meu site também, belmota.com.br. Eu faço mentorias, dou aulas online, faço um acompanhamento individualizado sobre respiração, Kundalini, também aulas aos sábados de Kundalini Yoga. Levo esse trabalho para o corporativo, porque eu tenho esse desejo de fazer com que as pessoas entendam que a alta performance está na presença, e a presença está na respiração, está no sentir. O corporativo está precisando disso, então o meu trabalho com o modo ativar é ativar essa consciência da presença. E tem um mundo lá para você no meu Instagram. Eu dou dicas de respiração para o dia a dia, tem shots de presença, tem respira comigo, tem um monte de coisa. Se você gostou de mim e a gente se conectou, me chama lá e a gente vai seguir junto daqui para frente. A gente já tá lá. Beijo, gente. Tchau, gente. Até o próximo.